Gente, e o demônio velho cachaceiro, sem vergonha do Lula, que ultrapassou todos os limites agora. Se é que um dia ele teve limites, né? Agora ele comete heresia e blasfêmia contra Deus, usa o nome de Deus em vão. Gente, falando besteira no palanque, mas usando o nome de Deus. Ele teve a audácia de dizer que Deus deixou o Nordeste 179 anos sem água. Sabe por quê? Para que ele pudesse levar água para o Nordeste. É isso mesmo, ele teve. Isso que você ouviu, gente. Eu vou repetir. Ele disse, Luiz Inácio Lula da Silva disse que Deus deixou o nordestino 179 anos, quase 2 séculos, sem água, para que o Lulinha, paz e amor, pudesse trazer água para o nordestino. Tá chocado tanto quanto eu, não tá? Meu Deus. Fiz vídeo esses dias sobre a Andressa Urach. Eu acho que até a Andressa Urach, Deus tem mais compaixão da alma dela do que de um ser como esse. Porque pelo menos a Andressa, ela faz coisa errada, mas ela diz que não é digna do amor de Deus. E que mesmo assim, só pela misericórdia, ou seja, ela entende que ela é pecadora mesmo. Agora isso aqui não, isso aqui acha que é Deus. Ele não entende nem um pouco. Ele não entende que é só pela misericórdia de Deus que estamos aqui. Ele se acha o próprio Deus, ele acha que Deus iria castigar pessoas por 200 anos, no mínimo, né? Sem água, para que ele viesse como Messias, o Salvador. É um cachaceiro sem vergonha, ainda ofende as mães nordestinas, imputando crimes a elas, dizendo, sabe o quê? Ouve isso daqui, eu vou mostrar pra vocês. No Nordeste, a mãe dava cachada com a criança para poder matar a fome e enganar a fome dela. Vocês ouviram? Eu vou botar de novo pra vocês ouvirem. Eu vou aumentar o volume e vou botar aqui de novo. A mãe dava cachada com a criança para poder matar a fome e enganar a fome dela. No Nordeste, a mãe dava cachada com a criança para poder matar a fome e enganar a fome dela. Mais uma vez. É preciso saber o que é muitas vezes aqui no Nordeste. A mãe dava cachada com a criança para poder matar a fome e enganar a fome dela. Vocês estão vendo? E por que eu tô falando imputando crime? Porque, gente, é crime colocar álcool na mão, quanto mais na boca de criança, de menor de idade. É crime um menor de idade transportar bebida alcoólica, comprar bebida alcoólica e um adulto fornecer também bebida alcoólica. E aí vocês acham que uma mãe daria bebida alcoólica para matar a fome de uma criança? Uma mãe teria essa capacidade? Uma mãe de verdade, tá? Não tô falando de pessoa, de genitor, não. Tô falando de mãe, tá? Uma mãe teria coragem de pedir esmola para conseguir sustentar teu filho. Uma mãe teria coragem de vender o corpo para sustentar o filho. Mas colocar cachaça na boca de criança, eu tenho certeza que mãe nenhuma, mãe de verdade, não teria coragem de fazer uma coisa dessa. Como esse sem vergonha tem coragem de falar uma coisa dessa? Eu, como mãe, eu como brasileira, fico envergonhada. Eu só não tenho mais vergonha ainda do que já tenho, porque graças a Deus essa culpa eu não carrego de ter esse salafrário como presidente do meu amado Brasil. E eu vou mostrar pra vocês também a parte que ele tá dizendo que foi Deus que deixou o Nordeste sem água. Eu vou achar pra vocês. Aqui, gente, vou mostrar pra vocês. Olha o que esse bandido falou. Olha o que ele teve coragem de falar. Esse demônio. Nada que a gente pudesse fazer, porque fazia 179 anos. Eu não estou falando de 10 anos, estou falando de 179 anos que se prometia água para essa região. E eu, graças a Deus, descobri uma coisa. Deus deixou o sertão sem água, porque ele sabia que eu ia ser presidente da República e que eu ia trazer água para cá. Deus deixou o sertão sem água, porque ele sabia que eu ia ser presidente da República e que eu ia trazer água para cá. Ouve de novo. Deus deixou o sertão sem água, porque ele sabia que eu ia ser presidente da República e que eu ia trazer água para água. Porque descobri uma coisa. Olha de novo. Deus deixou o sertão sem água, porque ele sabia que eu ia ser presidente da República e que eu ia trazer água para cá.
E o pessoal ainda bate palma, ainda dá risada. Não tô nem entendendo, eu acho, que esse ser tá falando. Porque não é possível, porque quem entende um pouco o que ele tá falando nunca ia bater palma pra uma blasfêmia como essa. Tá bom, que quando Deus criou o mundo, então ele colocou, ele escreveu, ele pensou, nossa, eu vou deixar um povo sofrer um tempão. A seca. Pra depois mandar uma pessoa, um brasileiro, ser Messias deles, o salvador deles, ir lá abrir. Gente, tem que rir pra não chorar. Porque todo mundo sabe que quem fez a transposição do Rio São Francisco foi Bolsonaro. O Lula entrou e fechou. E deixou esse povo todo esse tempo, mais esse tempo, sem água. Pra depois ele ir lá e abrir e falar que foi ele que fez. Se não tivesse tido obras feitas pelo Bolsonaro, o que o Lula ia estar inaugurando hoje? Ia estar inaugurando um cano vazio, sem nada. E eu não tô aqui defendendo Bolsonaro, eu não sou bolsonarista. Sou brasileira. E tenho muito amor pelo meu país. E eu sou uma pessoa de 38 anos que até 2 anos atrás nunca tinha pensado em morar fora. Sempre pensava, se um dia eu for pra fora, seria pra conhecer, pra viajar, pra passear, se eu tivesse grana pra fazer isso. Mas eu não tinha essa vontade de sair daqui. Como hoje eu não penso em outra coisa do que a vontade de sair desse país. Porque não tá fácil. A gente vê o nosso povo perecendo a cada dia, vendo as coisas triplicando de valor no mercado. E o salário, como eu já dizia Chico Anísio lá no passado, há 30 anos atrás, o salário, ó, só reduzindo, dizendo que não existe inflação, sendo que hoje tá hiperinflação. E a gente sabe a que ponto vai chegar. A gente já tá vendo a que ponto chegou agora, imagina a que ponto ainda vai chegar. Gente, eu fico arrepiada, eu fico emocionada, porque não dá. Não dá. Eu tenho muito amor pelo Brasil, muito amor por pessoas. E eu não aguento ver uma pessoa fazendo uma coisa dessa com o nosso povo. Eu não aguento. Eu, por mim, não queria nem botar vídeo dele aqui pra não sujar meu computador. Oremos pelo Brasil, gente. O mundo inteiro não tá fácil. A gente sabe que tá tudo caminhando pro fim. Mas o Brasil é um país tão rico, e principalmente de riquezas naturais e rico de dinheiro também. Tem um povo perecendo desse jeito. E pior, saber que grande parte do povo é enganado por esse ser. Porque se não fosse, ele nem lá estaria. Ele teve oportunidade. Nesse discurso mesmo aqui, ó, de 5 minutos, o qual eu mostrei 2 pedacinhos pra vocês, ele mesmo fala que tal coisa foi tudo de ruim, é culpa dos governantes que governam o Brasil. Gente, ele governou o Brasil quantas vezes? Ele tá falando como se fosse a primeira vez, como se ele tivesse acabado de chegar. Quantos anos esse homem já teve de oportunidade de melhorar? O que é que chamam de melhoria que ele fez? Misericórdia. Não dá. Não dá. Olha o que a gente tá vivendo. Só Deus pra ter misericórdia do nosso povo. Curta, comente e se inscreva.